Olá, povo de Deus, terça-feira, 1º de agosto de 2023, Santo Afonso Maria de Ligório, 17ª semana do Tempo Comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Êxodo 33, 7 a 11, 34, 5b e 28, e Mateus 13, de 36 a 43. Naqueles dias, Moisés levantou a tenda e a armou longe, fora do acampamento, e deu-lhe o nome de tenda da reunião. Assim, todo aquele que quisesse consultar o Senhor saía para a tenda da reunião que estava fora do acampamento. Quando Moisés se dirigia para lá, o povo se levantava e ficava de pé à entrada da própria tenda, seguindo Moisés com os olhos até ele entrar. Logo que Moisés entrava na tenda, a coluna de nuvem baixava e ficava parada à entrada, enquanto o Senhor falava com Moisés. Ao ver a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todo o povo se levantava e cada um se prostrava à entrada da própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como um homem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava para o acampamento, mas o seu jovem ajudante Josué, filho de Num, não se afastava do interior da tenda. Moisés permaneceu diante de Deus, invocando o nome do Senhor. O Senhor passou diante de Moisés, proclamando: o Senhor, Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel, que conserva misericórdia por 1000 gerações, e perdoa culpas, rebeldias e pecados, mas não deixa nada impune, pois castiga a culpa dos pais nos filhos e netos até a 3ª e 4ª geração. Imediatamente Moisés curvou-se até o chão e, prostrado por terra, disse: Senhor, se é verdade que gozo de teu favor, peço-te, caminha conosco. Embora este seja um povo de cabeça dura, perdoa nossos pecados e nossas culpas e acolhe-nos como propriedade tua. Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão nem beber água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Estamos diante de um texto que mescla duas fontes, a eloísta e a javista. São autores diferentes, mas o redator final os uniu em torno de um símbolo muito importante para o povo, a tenda da reunião. Esta tenda servia de sinal da presença permanente de Deus no meio deles. Porém, Moisés retira a tenda do acampamento e a coloca a uma certa distância, indicando duas situações. Deus não pode deixar-se manipular por um povo pecador e também não se deixa ser institucionalizado. Por um lado, nosso texto deixa claro que o povo precisa de Deus, por outro, que é preciso evitar controlá-lo. Com as frequências constantes de Moisés na tenda, lugar de culto, conversando com Deus face a face, intermediando pelo povo, rogando a Deus que perdoe seus pecados e nunca os deixe sozinhos. Se, por um lado, Deus tinha total deferência em relação a Moisés, a quem tratava como amigo, por outro, o jovem auxiliar de Moisés, Josué, não saía de dentro da tenda. Como um refrão, temos outra vez a referência à enorme discrepância entre a misericórdia de Deus e a punição que ele aplica ao povo por causa de seus pecados. Se esta vai até a 4ª geração, aquela atinge até 1000 gerações. É confiando nesta imensa misericórdia de Deus que o povo seguirá em marcha, sob a liderança de Moisés, que roga a Deus: caminha conosco, Senhor. Mateus 13, 36, 43. Jesus deixou as multidões e foi para casa.
Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem, o campo é o mundo, a boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo, a colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecados que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. A linguagem de Jesus em parábolas faz com que, frequentemente, seus discípulos lhe peçam que as explique. Jesus não se furta a esta tarefa e vai assim formando seus discípulos na caminhada do reino. O reino é um processo, não sem ambiguidades. O bem e o mal se misturam e podem, inclusive, confundir a muitos. Não é fácil separá-los. Jesus afirma que o tempo será muito importante para aprender a discernir, a separar um do outro. Se há um semeador do bem, não podemos ignorar o semeador do mal. Por isso é fundamental pedir permanentemente o dom do discernimento do Espírito, para que aprendamos a ver, apesar das semelhanças, que há um caminho que nos leva ao reino e outro que nos conduz à perdição. Hoje celebramos Santo Afonso Maria de Ligório, que nasceu em Marianella, perto de Nápoles, a 27 de setembro de 1696. Era o primogênito de uma família bastante numerosa, pertencente à nobreza napolitana. Recebeu uma esmerada educação em ciências humanas, línguas clássicas e modernas, pintura e música. O jovem Afonso recebeu a formação completa para ser um cidadão da classe nobre. Era um jovem normal da sociedade napolitana. Sua formação humana e espiritual foi esmerada. Sua mãe e seu pai lhe ensinaram profundo amor a Jesus Cristo, visto como o menino de Belém, o crucificado, o Jesus da Eucaristia, e Maria. Afonso aprendeu a buscar a perfeição humana e espiritual. Procurava viver na graça de Deus e não pecar. Desde pequeno participa da vida de comunidade, pertencendo a diversos grupos pastorais para convivência, crescimento espiritual e comprometimento com os necessitados. Eram as confrarias da época. Um beijo no seu coração.